Galera, esse vídeo parece ser bom. Fala sério, é o canal. Vou me inscrever, por que não? Vou largar o like, por que não? E vou compartilhar o link do vídeo, por que não? Estradas malucas, onde você vai querer dirigir. Se inscreve no meu canal, também larga o like, bora assistir esse vídeo comigo. Vamos ver se é o que o título diz mesmo. Como uma viagem relaxante. Só que nem todas as estradas consistem em rodovias intermináveis e repetitivas. Existem estradas selvagens em todo o mundo que vão lhe dar adrenalina só com um olhar. Eu vasculhei a internet para encontrar as estradas mais emocionantes, inspiradoras e absolutamente incríveis, onde você pode fazer uma viagem. Então aperte o cinto, porque estamos prestes a embarcar em uma aventura por algumas das estradas mais loucas do mundo. Dirigindo uma estrada toda serpenteada dessa. Atlanter-Havsveien. Essa parece de boa. Se você procurar a definição de cênico no dicionário, há uma boa chance de ver uma foto da Atlanter-Havsveien, da Noruega, também conhecida como Estrada do Oceano Atlântico. Esse trecho de 8,4 km de estrada atravessa as ilhas de Averroy, tudo graças ao uso incrivelmente criativo de pontes. Ligando as ilhas como uma corrente, as pontes se arqueiam e torcem com a paisagem, acompanhando a costa do majestoso mar norueguês. Mas embora possa parecer um sonho dirigir com um bom tempo, quando uma tempestade se aproxima, rapidamente se torna um pesadelo. Ondas rolam sobre a estrada e batem contra as ilhas com uma força aterrorizante, começando a arrastar carros para fora da estrada. Mas se o oceano estiver calmo, você pode apostar que dirigir pela estrada atlântica vai fazer o seu coração disparar. Antes de você voar para a Noruega em busca de aventura, posso oferecer uma quantidade infinita de emoções aqui mesmo. Tudo que você precisa fazer é clicar nos botões curtir e se inscrever. E você vai ser o primeiro a saber sobre os vídeos mais novos e incríveis que eu posto todos os dias. Ficou animado? Excelente! Então vamos pisar fundo e pegar a próxima estrada maluca. O Passo do Stelvio. A Itália é conhecida por suas muitas grandes obras de arte, mas nenhuma delas é tão de tirar o fôlego quanto a estrada do país através do Passo do Stelvio. A poucos passos da íngreme fronteira suíça, as 48 curvas fechadas dessa estrada permitem que ela voe mais de 2.740 metros acima do nível do mar, tudo em apenas 47 quilômetros. Nessas alturas de tocar as nuvens, é uma das estradas mais altas do mundo, o que permite que as vistas sejam incríveis. Olha só, é tão alto que você pode ver até a sua vasta extensão se contorcendo ao longo da passagem da montanha. Embora não haja dúvida de que é uma das estradas mais incríveis do mundo, você não pode deixar de se perguntar qual deve ser a melhor maneira de experimentar cada curva. Seria de carro? Talvez de moto. Eu até pensei que podia ser de bicicleta, mas só de pensar em pedalar naquelas alturas enormes, eu já fiquei suado. Conta aí nos comentários qual você acha que é a melhor maneira de percorrer essa estrada ondulante. As colinas de Coli. Se você achou que 48 curvas fechadas eram muito, espera só até ver o que está por vir. Com incríveis 70 curvas fechadas e incrivelmente íngremes da Collie Hills Road em Tamil Nadu, na Índia, ganharam compreensivelmente o apelido A Montanha da Morte. Rodeada por uma densa floresta tropical, a estrada parece enganosamente um paraíso verde esmeralda, especialmente para os fanáticos por corridas. Mas as partes da estrada de 47 km não são bem conservadas ou mesmo pavimentadas, e fica tão estreito que mal há espaço suficiente para dois veículos fazerem a mesma curva. Então, por mais emocionante que seja correr por essas curvas que desafiam a morte, lembre-se, você está apenas a um fio de voar pela borda. A rodovia Trans-Saara. Como algo tirado de um filme de Mad Max, essa estrada de 4.500 quilômetros que atravessa o norte da África é um trecho de pura aventura no deserto. Conhecida como a rodovia Trans-Saara, essa rodovia humildemente pavimentada corta o coração do deserto do Saara, conectando 3 países do norte da África: Nigéria, Níger e Argélia. Mas embora essa paisagem possa parecer o lugar perfeito para viver a sua fantasia pós-apocalíptica de cruzada de carros, é muito mais perigosa do que parece. Apenas 85% da rodovia gigantesca é pavimentada, o que significa que quilômetros de sua jornada dependem de trilhas deixadas na areia e do ocasional marcador de estrada em ruínas. E como se isso não fosse meio suficiente, montes de areia costumam varrer a estrada, enterrando vastas porções dela de vista. Então, se você se perder ou ficar sem combustível, seu rolê no deserto pode se tornar um pesadelo, mas pelo menos o tempo vai estar bom. Chover não vai. A ponte do lago Pontchartrain.
Oxe, são duas Na margem pontes. deste lago, em Nova Orleans, você pode olhar para a água e pensar que está testemunhando uma ilusão de ótica, porque a ponte que se estende sobre o enorme trecho de água simplesmente parece não terminar. Bom, ela até termina, mas é muito longa. Na verdade, tem cerca de 40 quilômetros, se tornando a segunda maior ponte rodoviária sobre a água do mundo. Construída a 4,6 metros acima da água, em uma série de 9.500 pilares de concreto, essa ponte conecta os dois lados do enorme lago, que mede 1.632 quilômetros quadrados. Isso significa que se você estiver viajando por essa ponte colossal, vai chegar à metade do caminho e descobrir que está tão longe que não pode ver a terra dos dois lados. Embora pareça um sonho aquático atravessar, aposto que é um pesadelo absoluto se o seu carro quebrar no caminho. Meu filho. Passo San Boldo. Tem alguma coisa na aparência das estradas esculpidas em vastos túneis nas montanhas que desperta uma sensação de aventura dentro de você. E só observar o incrível passo San Boldo transforma essa faísca em uma fogueira completa. Atravessando a face rochosa a pouco mais de 700 metros acima do nível do mar, essa combinação de 8 túneis e 6 curvas fechadas é uma obra-prima da engenharia. A estrada liga as cidades italianas de Trisciana e Tovena, que são separadas por uma elevação acentuada de pouco mais de 430 metros. Para conectar as duas cidades, túneis foram abertos na face rochosa montanhosa para transformar uma caminhada traiçoeira em uma subida suave. Isso pode parecer muito trabalhoso, mas a estrada foi concluída em tempo recorde, em 1945, levando ao apelido de a Estrada dos 100 Dias. Mas apesar de toda a incrível história e engenharia por trás dele, não posso deixar de pensar que parece mais um campo de golfe em miniatura do que uma estrada de verdade. Mas aposto que é muito divertido dirigir por ali. Deve ser muito Corredor de neve do Japão. Caramba. Apesar de estar aberto por apenas alguns meses do ano, o corredor de neve de Tateyama, no Japão, é uma das estradas mais alucinantes do mundo. O Japão gelado é cercado por paredes colossais e cobertas de neve que chegam a quase 18 metros de altura, esculpindo uma rota através do pico do Monte Tate. Essas barreiras alucinantes de neve bloqueiam tudo, exceto os topos das montanhas e o céu. Mas esse corredor de cair o queixo não aparece da noite pro dia. Todos os anos, uma equipe dedicada de operadores de limpa-neves trabalha em conjunto usando sopradores de neve rotativos para limpar o caminho. Essas máquinas gigantes podem pulverizar a neve a quase 15 metros de altura e meio campo de futebol para lá, abrindo caminho para visitantes. Eu tenho certeza de que dirigir por aquela estrada é uma experiência inesquecível, mas você consegue se imaginar atravessar dirigindo uma coisa dessas? Eu acho que daria calafrios. Estrada do túnel Guoliang. Pode ter um pouco mais de 1,5 km de comprimento, mas fazer uma viagem pelo túnel Guoliang, desafiando a morte, vai parecer uma das viagens mais longas da sua vida. Esse túnel rochoso foi esculpido nas montanhas Taihang, na China, na década de 70, depois que os moradores da remota Guoliang não tiveram a ajuda de seu governo para construir uma estrada. Em vez de viver uma vida de solidão, eles decidiram cavar a estrada para sair da montanha. Com nada mais do que ferramentas manuais, 13 dos aldeões começaram a desbastar constantemente a encosta do penhasco. Por incrível que pareça, ao longo de 5 anos cansativos, eles esculpiram um túnel de 1.200 metros de comprimento, conectando sua pequena vila ao mundo exterior. No entanto, o túnel tem menos de 5 metros de altura e 4 de largura. Isso mal cabe 2 carros comuns, um do lado do outro. Não apenas isso, mas o túnel foi construído no caminho de menor resistência, o que significa que ele desce, sobe e faz curvas inesperadas. Por mais aterrorizante que a estrada em si possa ser, as janelas abertas pelas encostas da montanha oferecem uma vista incrível do vale ao redor. Mas você também pode dar uma olhada para baixo e ficar sem fôlego, se tiver coragem. A estrada através de um edifício. Oxi. O horizonte de arranha-céus de Osaka, no Japão, não tem muitos edifícios de destaque, com exceção de um, que inacreditavelmente tem uma rodovia embutida. Sacrificando seu 5º, 6º e 7º andares, o edifício Gate Tower permite que a via expressa Hanshin o atravesse, oferecendo uma das experiências de direção mais estranhas do mundo. Essa pequena seção da estrada foi direcionada através do edifício, após uma comunicação muito ruim na década de 80. O desenvolvimento da área e a extensão da rodovia foram acordados separadamente, mas seus layouts de construção colidiram entre si. Após um período de 5 anos de negociações, juntamente com um pensamento muito inovador, foi dada a luz verde para a construção da via expressa, através do edifício de escritórios. Pode parecer um pouco estranho, mas provou ser a solução perfeita para o que seria a anarquia arquitetônica. Então, se você for para Osaka, não se esqueça de passar por lá. Salar de Uyuni. Erraram o projeto e
A Bolívia é muito famosa por suas vistas de tirar o fôlego, mas nenhuma é tão espetacular quanto suas salinas de outro mundo, conhecido como o Salar de Uyuni. Esta grande extensão branca tem mais de 10 mil quilômetros quadrados de área e chega até onde os olhos podem ver. As enormes crostas de sal se formaram há muitos anos depois de um grande corpo de água na bacia evaporar completamente. As únicas coisas que deixou para trás foram sais e minerais, que se solidificaram em bolsões maciços ao longo do antigo leito do lago. Mas para realmente apreciar essa grandeza, você precisa dirigir até eles. Embora não seja tecnicamente uma estrada, é uma importante ligação de transporte através do antiplano boliviano e absolutamente deslumbrante. Se a área experimentar chuvas mesmo que leves, as bacias brancas se transformam em espelhos gigantes, misturando o céu e o solo perfeitamente. Parece que o paraíso é realmente um lugar na Terra. A estrada costeira de Macrán. Você pensaria que a característica mais incrível de uma estrada ao longo do mar da Arábia seriam as incríveis vistas do oceano. Mas apesar das incríveis ondas azuis, as formações rochosas pelas quais essa estrada passa roubam o show. Essas estruturas incríveis fazem parte da rodovia costeira de Macrán, também conhecida como Rodovia Nacional 10, que percorre a maior parte da costa sul do Paquistão. São pouco mais de 644 quilômetros de pavimentação de asfalto liso, que foi trabalhado nas rochas gigantescas e salientes, feitas na maior parte de calcário e arenito, que cobrem a costa. Essa faixa se formou graças à atividade tectônica da área, onde as placas indiana e eurasiana, que compõem a crosta terrestre, se juntaram. Situado logo abaixo da costa do Paquistão, a força das placas colidindo se dobrou, produzindo os cumes irregulares que agora alinham a estrada de cair o queixo. Tirada no ângulo certo e com a pequena ajuda de 1 ou 2 drones, uma foto dessa estrada rochosa pode parecer que segue as montanhas até o céu. Cara, a vista lá de cima seria algo de fora desse planeta. Eu não sei se eu recomendaria. A rodovia Karakoram. Você pode pensar que uma estrada não seria capaz de manter o prestigioso título de oitava maravilha do mundo, mas só uma olhada para a rodovia Karakoram pode fazer você mudar de ideia. À medida que serpenteia pelas passagens rochosas de Gilgit-Baltistan, essa estrada zigue-zagueia por algumas das cenas montanhosas mais incríveis do mundo. Se estendendo por mais de 1.200 quilômetros, a estrada atinge uma altura máxima de 4.720 metros acima do nível do mar, a levando ao coração das montanhas Karakoram. Essas belezas cônicas acabam dando lugar às seções mais habitáveis de terras agrícolas e aldeias. Agora, não há como negar que não são tão incríveis quanto as montanhas, mas através da perspectiva distorcida de uma foto tirada por um drone, pode parecer que a estrada faz uma impossível curva de 90 graus para o céu, junto com todo o cenário. Esqueça as 7 maravilhas do mundo. Essa estrada surreal parece a queda íngreme de uma montanha russa emocionante. Parece. A estrada para o céu. Ah, não. Você pode não conseguir comprar o seu caminho para o céu, mas se viajar para Wyoming, nos Estados Unidos, há uma chance de você simplesmente poder dirigir até os portões celestiais, pois é aqui que você vai encontrar esta seção da rodovia interestadual 80, que parece levar direto para os céus. Mas, infelizmente para todos vocês pecadores por aí, isso é apenas uma ilusão de ótica. Ela pode ser vista na curva da rodovia para Fort Bridger, onde a estrada começa a descer. É aqui que os motoristas percebem que o horizonte mergulha junto com a rodovia, fazendo com que o trecho elevado da estrada na outra extremidade pareça muito mais alto. Adicione algumas nuvens à distância e estradas como essa são subitamente transformadas em rampas para o céu. Tá, pode não ser de verdade, mas eu gostaria de pensar que o topo dessa estrada sagrada teria uma vista divina. Caramba, já pensou? Los Caracoles. Os caracoles. Serpenteando pelo coração da Cordilheira dos Andes. Este traiçoeiro trecho da Rota 60 no Chile foi praticamente projetado para motoristas que adoram um desafio. É conhecido como Los Caracoles, que se traduz em Os Caracóis. Isso porque ele sobe mais de 2.400 metros até a encosta da montanha, através de incríveis 29 curvas em zigue-zague. Então, a menos que você não queira sair da estrada, é melhor fazer essas curvas em ritmo de caracol. Mas essa subida lenta realmente vale a pena, pois a estrada te leva ao Aconcagua, o pico mais alto da América do Sul. Com pináculos como estes, é um convite inegável para os amantes do volante. Então, se você deseja enfrentar Los Caracoles, certifique-se de ter bastante habilidade, muita paciência e freios muito bons. Rodovia Yongwu. A China tem muitas estradas incríveis, mas há uma nos países ao sul que realmente chama a atenção. Esta seção da rodovia Yongwu se estende por 4,8 km em Pongyang, o maior lago de água doce da China, mas está tão perto da linha d'água que parece que você está andando de barco em vez de carro. Normalmente, essa estrada é alta o suficiente para separar o lago, cortando a água de ambos os lados em 2 tons de cores diferentes. Mas à medida que o nível da água do lago Pongyang aumenta com as chuvas, a estrada é inundada lentamente. Ela
gradualmente submerge alguns metros debaixo d'água, mas ainda é seguro para atravessar, permitindo que os motoristas deslizem sobre o lago, guiados pelos postes vermelhos brilhantes. Eventualmente, as chuvas sazonais inundam completamente a estrada, mas ela reaparece vários meses depois, quando o clima fica mais quente. Então, se você já sonhou em dirigir um supercarro anfíbio, uma viagem por essa estrada pode ser o seu próximo destino. E o povo vai, Passagem do Gua. Embora a rodovia Yongle possa desaparecer a cada poucos meses, há uma estrada na França que desaparece 2 vezes por dia. Esta estrada perigosa liga o continente francês à deslumbrante ilha de Noirmoutier, mas se estendendo para o mar significa que ela inunda com várias marés 2 vezes por dia. Quando exposta, oferece uma viagem épica de 4 km pelo mar francês, mas as marés ao longo dessa estrada natural sobem rapidamente, e se você não se apressar, poderá ficar submerso sob 4 metros de água. No entanto, se você ficar sem um remo, não entre em pânico. Existem postos elevados ao longo da estrada que vão salvar você de ser arrastado, embora o seu carro possa não ter a mesma sorte. De qualquer forma, se você notar a água invadindo o asfalto, acelera aí. Com certeza. Aqueduto de Velu-Emir. Nossa, Se eu pedir para você imaginar uma ponte, aposto que a primeira coisa que vem à sua mente é uma estrada que passa sobre a água. No entanto, há uma ponte na Dinamarca que é bem o inverso disso. A água que passa sobre a estrada. E não é só isso. Ela foi bizarramente construída dentro de um lago. Essa ponte de engenharia única, chamada de Aqueduto de Velu-Emir, foi construída em 2002, como parte da rodovia N302, incrivelmente movimentada. Vendo que tanto o rio quanto a estrada estavam cheios de tráfego, construções tradicionais, como pontes levadiças e travessias de balsa. Isso iria resultar em constrangimentos incapacitantes. Assim, os engenheiros criaram uma estrada de 610 metros por baixo do lago, permitindo que o tráfego rodoviário e os passageiros de barco viajassem livremente todas as horas do dia. Isso que é uma solução aquática. O Øresund. Nas águas geladas entre a Dinamarca e a Suécia está uma estrutura que não é uma estrada, nem uma ponte, ou mesmo um túnel, e sim uma combinação de todos os três. Conhecidas como Øresund, essa incrível estrutura internacional começa com uma ponte estaiada, que se estende por quase 8 quilômetros no oceano. Então, depois de respirar todo aquele ar do mar, a ponte de repente se transforma em uma estrada em uma ilha artificial, que foi esculpida em um túnel abaixo d'água. Lá percorre mais 4 quilômetros, combinando as melhores experiências sob e sobre a água. O resultado final parece grandioso, mas por que não construir apenas uma única ponte ou túnel por toda a extensão? Bem, os engenheiros dinamarqueses perceberam que esse ponto de passagem compartilhava sua localização com o aeroporto de Copenhague e rotas de navegação essenciais. Assim, para evitar interferir no tráfego aéreo e marítimo, os engenheiros projetaram a ponte rodoviária para mergulhar abaixo d'água. Parece que tudo fluiu muito bem com essa solução. Viaduto Sjenernikau. Se fosse só um túnel também. Ao longo de toda a costa oeste da Eslovênia, grandes ondas de neblina envolvem a paisagem, enquanto os ventos frios do mar encontram o ar quente do interior. Mas enquanto eles cobrem a terra em um cobertor enevoado, uma estrada se ergue acima deles, como uma estrada impossível através das nuvens. Este é o Sjenernikau, o viaduto mais longo e mais alto da Eslovênia, escondido ao longo dos vales inspiradores da região. Baixo, né? Situado a quase 100 metros acima do fundo do vale, o início da rodovia é um pouco mais alto que o resto da estrada. Isso significa que os motoristas que passam por ela geralmente são pegos por uma espessa parede de neblina que engole toda a estrada diante de seus olhos. É uma visão muito assustadora, para não mencionar totalmente aterrorizante. E você teria coragem de dirigir às cegas por uma estrada que é mais alta que um prédio de 30 andares ou faria um rápido retorno? Conta aí nos comentários. Conta aí, gente. Vocês têm coragem? Ponte Eshima-Ohashi. De longe e através da lente da câmera certa, essa ponte no Japão parece tão íngreme que é o suficiente para dar pavor até nos motoristas mais experientes. Com quase 46 metros de altura, com uma inclinação muito nítida, é um milagre ver carros subindo e descendo sem bater um no outro. Mas essa inclinação é muito menos assustadora de perto, embora tenha um gradiente acentuado de 5,1% e 6,1% em ambos os lados. Uma lente telescópica compacta o comprimento da ascensão da ponte, fazendo com que pareça muito mais íngreme do que realmente é. O resultado de longe faz a ponte parecer mais uma montanha-russa do que uma estrada. É provável que seja um desafio absoluto passar por ali, mas imagina ficar preso em um engarrafamento no topo da ponte. Caramba. Só o povo com uma embreagem. Viaduto de Hwangju-Iwan.
Com 21 andares de altura, com 5 níveis diferentes e 20 rodovias, este viaduto tem mais em comum com um labirinto do que qualquer estrada que você já viu antes. Este monstro de uma mega estrutura é o intercâmbio do inferno, conectado ao aeroporto e a via expressa da região à extensa cidade de Chongqing, na China. Mas apesar do caos em concreto, você não pode negar que também é impressionante. Alcançando uma altura gigantesca de 72 metros, algumas das estradas correm ao lado dos andares superiores de arranha-céus próximos. Isso deve dar arrepios aos motoristas e o pessoal dos escritórios. E embora a altura possa parecer aumentar esse pesadelo de navegação, ela tem pontos de retorno a cada 800 metros para corrigir quaisquer erros inevitáveis. Tudo o que você precisa fazer é ficar de olho nas placas, manter o limite de velocidade e nunca olhar para baixo. Não tem como. A estrada de 99 curvas. Serpenteando pela imponente montanha Tianmen, na China, há uma estrada tão incrível quanto mortal. Com 99 curvas estressantes, este passeio de 11 quilômetros passa por todas as curvas fechadas e críticas em uma subida de um pouco mais de 1.100 metros. Isso é aproximadamente uma curva a cada 11 metros. Embora isso possa encher alguns motoristas de pavor, curvas brutais como essas são um sonho para os pilotos de drift. Com incrível precisão e nervos de aço, esses pilotos podem conquistar as 99 curvas, em velocidades vertiginosas e derrapando. A traseira de seus veículos vira perigosamente na curva, enquanto o motorista mantém o controle total. Pode esquecer Velozes e Furiosos Tokyo Drift. Agora temos o muito mais legal Velozes e Furiosos Xiamen Drift. Estradas de montanha-russa. Quem mora em Oklahoma não precisa viajar para um parque temático para andar de montanha-russa. É só você ir até County Road, NS 366, ao norte da cidade de Wewoka. Este trecho de estrada tem algumas ondulações enormes que são grandes e íngremes o suficiente para deixar os motoristas enjoados. Mas não é a única estrada de montanha-russa nos Estados Unidos. Nos arredores de Cincinnati, Ohio, algum audacioso encontrou uma estrada de montanha-russa com colinas tão íngremes que ele e seus amigos montaram uma corrida de luge de rua. Com nada além de seus capacetes e pranchas, eles rasgam a estrada, descendo a velocidades incríveis de quase 100 km por hora. Caramba, estou surpreso que eles foram capazes de ir tão rápido, carregando o peso dos culhões de aço. Muito bem, todos pra fora. Chegamos ao fim do passeio. Mas antes de ir embora, diz aí nos comentários qual dessas estradas você gostaria de dar uma voltinha. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Você não gostaria de dirigir. Eu acho que eu não gostaria de dirigir nenhuma dessas estradas não, hein, gente. Estradas do Brasil também. Fala aí, galera, beleza? Opa, esse aqui é outro vídeo já, galera. Deixa o like aí e assiste os próximos vídeos. Tem mais vídeos pra vocês verem aí. Assiste aí, pô. Vamos ver os próximos vídeos. E like o like também. Larga esse like. Aperta o like. Com força. Te vejo no próximo vídeo.